Muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. Olha, vamos falar muito sobre o Santos Futebol Clube aqui no Varanda. O Santos que deve ter o Palmeiras como adversário. O jogo deve ser no próximo domingo, dia 13 de julho. A CBF deve confirmar a partida no final de semana. É claro que depende ainda de uma conversa com o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras disputou o Mundial. Agora, venhamos e convenhamos, né? Espero que o Santos não aceite adiar essa partida mais uma vez, né? Então, assim, o Palmeiras foi eliminado sexta-feira do Mundial de Clubes. A gente sabe que os Estados Unidos aqui pro Brasil o voo é de 9, 10 horas. Então dá tranquilo pro Palmeiras descansar para jogar esta partida. Então espero que o Santos não caia, né? E não aceite um acordo com o Palmeiras para jogar essa partida mais à frente. Tem que jogar neste final de semana que vem, né? A gente se lembra muito daquilo que aconteceu ali na Copa do Brasil, naquela final, onde o Modesto Roma aceitou ali fazer um acordo com o Palmeiras. Palmeiras acabou sendo beneficiado. Então, espero que o presidente Marcelo Teixeira bata o pé e o jogo aconteça no próximo final de semana. É isso que a gente espera, tá certo? Então a CBF deve confirmar a partida para o dia 13 de julho, no próximo domingo, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, né? Vamos aguardar aí, vamos aguardar. O VN tá falando aqui que o Wagner, o Edilson, eu não tenho uma confirmação ainda, mas existe uma possibilidade desta partida realmente ser adiada e acontecer mais à frente. Ainda não está confirmado, mas pode acontecer. O Palmeiras pede que esse jogo aconteça mais à frente, justamente por conta do Mundial de Clubes. O que, na minha opinião, não faz o menor sentido. Porque o Palmeiras teria tempo hábil para retornar ao Brasil, né? Para descansar. E o Palmeiras, vamos lá, o Palmeiras colocou na conta bancária 215 milhões de reais aproximadamente, entendeu? Os clubes que foram para o Mundial de Clubes, eles ganharam uma bala, ganharam valores milionários. E os clubes que estão aqui no Brasil estão tendo enormes prejuízos, porque não jogam, né? Não estão ganhando com bilheteria, não estão ganhando com venda de camisas, não estão ganhando com nada. Tá certo? Com visibilidade, perderam visibilidade. Então, o Palmeiras está pensando somente nele. E o Santos? Durante 30 dias, quase 40 dias parado, isso é um prejuízo enorme para o Santos Futebol Clube, porque time de futebol tem que jogar, tem que entrar em campo. Essa é a grande verdade. Então espero de verdade, né, que a CBF confirme a partida para o próximo domingo. Ainda não está confirmado. Informações nos bastidores dizem que o jogo pode ser mais uma vez adiado, o que seria, no meu ponto de vista, um grande equívoco. O Santos Futebol Clube tem treinado no CT Repelé. O departamento médico do Santos está completamente vazio, não tem nenhum jogador no departamento médico. Chamo a atenção para o que disse o William Arão, né? Que vai precisar de um pouco mais de tempo para se condicionar fisicamente. O Arão disse que fazia muito tempo que não tirava férias e acabou tirando alguns dias de férias depois da saída dele do Panathinaikos, e com isso ele não estava ainda bem condicionado. Portanto, se nós tivermos Santos e Palmeiras neste final de semana, no próximo final de semana, o Arão muito provavelmente não será titular, pelo que ouvimos do William Arão, né? Ele deve começar no máximo ali no banco de reservas. Ele deve começar, até porque ele também citou que precisaria de um tempo para readaptação ao futebol brasileiro. Então, se nós tivermos o clássico Santos e Palmeiras no próximo domingo, o Arão muito provavelmente não será titular. E aí nós teremos um outro jogador nesta posição, que aí deve ser ou o Diego Pituca como primeiro volante, ou até mesmo o João Schmidt. Se o Santos for jogar somente contra o Flamengo, aí eu acho que o Arão pode jogar esta partida dia 16
na Vila Belmiro contra o Flamengo, né? Conexão divina, só falta o Teixeira ajudar o co-irmão Palmeiras. Eu não duvido nada, né? Até porque a relação do Teixeira com a Leila Pereira é muito boa. Lembrando que a Leila emprestou o Allianz Parque ao Santos Futebol Clube naquela partida contra o Ceará. E também o Santos negocia o lateral direito Mike, né? O Santos negocia o lateral direito Mike, que deverá ser jogador do Santos Futebol Clube nesse segundo semestre. Então, pode acontecer ali, né? Uma negociação. Olha, eu te ajudo aqui, você me ajuda liberando o Mike. Palmeiras deve liberar o Mike para o Santos Futebol Clube de graça, sem que o Santos tenha que pagar nada pela liberação do atleta, né? Então pode acontecer de o Palmeiras realmente ter ali a concordância do Santos para o adiamento da partida. Em troca disso, o Santos tem a liberação do Mike. Pode acontecer. Isso não é algo descartado. Vitor Duarte tá falando, pega leve, Arão, pega leve. Daniel Santos, Marcão, fosse o Santos, teria que jogar quarta-feira, dia 9/7. Dona CBF tem que adiar nada não. Tá dizendo aqui o nosso amigo Daniel Santos. Não, dia 9/7 não tem como jogar, viu, meu amigo Varandeiro? O jogo pode acontecer entre os dias 12 a 14, ou seja, sábado, domingo ou segunda-feira. Dia 14 não vai acontecer. Gleison Branda, podia passar na Globo, tá dizendo aqui o nosso amigo Varandeiro. Olha, hoje, se nós fôssemos atualizar, né, esse acordo, o time titular do Santos Futebol Clube para a partida contra o Palmeiras, caso aconteça, eu só faria uma mudança nesse meio-campo. Nós estávamos escalando o Arão, né? Eu iria de Pituca ou Schmidt, tá? Eu acho que o Arão, pelo que falou na entrevista coletiva, não estará pronto para a estreia do Santos, para a reestreia do Santos no Campeonato Brasileiro. Acho que não teremos o Willian Arão. Então, seria Gabriel Brazão no gol, Escobar pela direita, uma possibilidade menor de Igor Vinícius por ali, mas eu acho que vai de Escobar, o treinador Kleber Xavier. Na zaga, o Peixe deve ter Luan Pérez e João Basso. Do lado esquerdo, Souza. No meio-campo, Pituca ou Schmidt, Zé Rafael e Neymar Júnior. Na frente, Álvaro Barreal. Lembrando que o Roleiser está suspenso. Do lado esquerdo, Guilherme. Na frente, Chiquinho Soares. Então, somente esta ressalva, o Willian Arão, jogador, não deve jogar essa partida como titular, caso tenhamos um Santos e Palmeiras. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Luciano Deblock. Pra mim pode passar em qualquer lugar. Abaixe o volume e vou de varanda. Pô, só dá varanda. Aliás, saudade, hein, de transmitir jogos do Santos Futebol Clube, hein? Saudades de transmitir jogos do Santos Futebol Clube. O Ícaro Moreira. A blogueirada já está pirando com o caso Brian Rodrigues. Esse é um ponto importante, Ícaro, até já pegar o seu gancho aí pra falar do Brian Rodrigues, né? O Santos está negociando com a América do México a liberação do Brian Rodrigues. A ideia do Santos é comprar uma parte dos direitos econômicos do atleta e realizar uma parceria, né, com o América do México, de modo que o Santos consiga valorizar o atleta para que ele possa ser revendido. Neste caso, Santos e América iriam lucrar mais à frente. A ideia do Santos é comprar uma parte do Brian Rodrigues e manter um percentual junto ao América do México. Olha, ele tem realmente... Eu tava dando uma olhada nessa questão sobre o Brian Rodrigues, né? O Brian tem uma acusação, né? O Brian tem uma acusação. Deixa eu ler direitinho aqui, até para não passar. É um tema sempre muito sério, né? É um tema muito sério, né? Quando envolve a vida pessoal do atleta, né? Então ele tem sido investigado, o Brian Rodrigues, desde 2024, né? Essa acusação, e isso tem tramitado em justiça, né? Sobre uma violação sexual, né, que o Brian Rodrigues teria cometido no México, né? No México, né?
E isso ainda está tramitando em justiça. Portanto, é algo muito complicado e até difícil aqui para que a gente possa dar algum parecer, né? A gente já viu muitas acusações que no final se confirmaram e já vimos muitas acusações que no final não se confirmaram. Então é uma situação muito delicada, porque pode ser que ele tenha cometido algo grave e pode ser que não tenha acontecido nada. Como é que faz? Hã? Então, assim, é algo muito complicado para que a gente possa julgar. É um risco, porque se eventualmente mais à frente se confirma, né? Aí a situação do jogador fica muito complicada. O Santos pode ter alguns cuidados, né, na questão contratual, que se eventualmente isso se confirmar, aí você devolve o atleta para o América do México, ou você não paga os valores que você tem a pagar, enfim. Então você consegue se proteger de alguma forma contratualmente. Mas eu não posso julgar o atleta aqui, entende, gente? Eu não posso. Eu não posso aqui chegar e falar que o jogador não pode ser contratado por esse motivo. Porque eu estaria sendo precipitado, entendeu? Eu estaria cometendo um erro que eu particularmente não acho legal, tá? Então, eu acho que a acusação, ela é uma acusação séria. O Santos precisa estar atento juridicamente, precisa ter ali os cuidados contratuais caso contrate o atleta. E é isso. Mais do que isso, infelizmente, eu não posso me antecipar, porque a justiça ainda não tomou a decisão. Então, é muito complicado. Eu volto a dizer, já vimos muitos casos de acusações como essa que não se confirmaram. Não é isso? Vocês sabem de muitos e muitos e muitos casos de acusações como essa que não foram confirmadas, né? Assim como nós tivemos muitas situações como essa que foram confirmadas. Então, eu acho que é preciso ter muito cuidado aí, porque quando você toma uma decisão antes da justiça, eu acho que você está se precipitando, tá? Isso é minha opinião. Esse é meu entendimento. Sobre o atleta, tá? Eu acho que é um atleta de boa condição técnica, não é um mau jogador. Não sei até que ponto estas questões extra-campo prejudicaram ele nos últimos dias, porque a gente sabe que a pressão também é muito grande de fora para dentro. Estamos falando de algo muito sério hoje na sociedade. Então não sei até que ponto essa situação possa estar de alguma forma impactando, né, no Brian Rodrigues em campo, tá? Ele não tem ido bem lá no América do México. Aliás, o América contratou um jogador ali para chegar e atuar justamente ali na posição dele. Teve uma passagem também no futebol americano, na MLS, também teve uma passagem apagada. É um jogador de seleção uruguaia. Olha, se fala em 5, 6 milhões de euros, né? Por 50% do atleta. É um valor bastante alto. Estamos falando de algo em torno de 30 milhões de reais, né? É um valor bastante alto. Então, tem que pensar bem. Tem que pensar bem. Eu sinceramente conheço pouco do jogador. Eu vi alguns vídeos, me parece um bom jogador tecnicamente. Agora, se nós olharmos os números do jogador, são números ruins, né? Vou colocar aqui na tela para você. Aqui, ó, 25 anos de idade. Ele tem 1,75 m. Ele é um ponta que atua pelo lado esquerdo. 213 jogos na carreira, 38 gols marcados, 39 assistências. Atuou por 4 clubes, tem 8 títulos na carreira e tem contrato até junho de 2026 com a América do México. Portanto, tá aí os números do Brian Rodrigues. Então, quando a gente fala que o Santos precisa contratar atacantes que façam gols, né? Jogadores que resolvam partidas, pelos números do Brian Rodrigues, não é ele, né? Pelos números do Brian Rodrigues, não é o jogador. Não é o jogador. Ele é um jogador com pouquíssimos gols na carreira, né? É um jogador com pouquíssimos gols na carreira. Para vocês terem uma ideia, ele demora quase 6 partidas para balançar a rede uma vez. Entende?
Ele demora quase 6 jogos para balançar a rede pelo menos uma vez. Então, assim, são números ruins do Brian, né? Tecnicamente, é um jogador que eu vejo qualidade. Eu acho que 25 anos é uma boa idade. Você pode, claro, até conseguir uma venda futura para esse atleta, conseguindo ótimos valores. Então, assim, não seria um absurdo, né? Você pagar para um jogador selecionável 5, 6 milhões de euros por um jogador de 25 anos. Agora, você precisa avaliar algumas questões. Primeiro, o Santos tem condições de fazer esse investimento? A gente sabe que a situação financeira do clube é muito complicada. O Santos tem condições de fazer um investimento desse porte? Eu tenho dúvidas. 2, a questão do extracampo. É preciso ter muito cuidado, porque mais à frente você pode ter que rescindir com esse atleta. Em sendo confirmado, né, a acusação, você vai ter que rescindir com esse atleta. Então é muito complicado. E outra questão, né? O Santos já tem a questão envolvendo o Robinho, né? Robinho pai. Né? Aí você traz um outro jogador com esse mesmo caso de acusação. É um pouco complicado. Então tem que se pensar em tudo, entende? Tem que se pensar em tudo, porque a imagem do Santos que está em jogo é uma questão que eu sempre costumo dizer. Você precisa... Futebol, cara, futebol, você precisa pensar em todas as situações, né? Porque hoje é tudo muito sensível, né? Ó, muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Leandro Senna tá falando do Vitinho que tá livre no mercado. O Edilson Ranzanian. Marcão, é o Soteldo uruguaio. É o Soteldo, faz poucos gols, né? Só que o Soteldo... o Soteldo tem a cidade, praticamente, né? Ivan Jonathan. Seria uma boa, então, emprestar com obrigação de compra. Não aceitaram isso, viu, Ivan? A primeira proposta do Santos para o América do México foi justamente essa. Trazer o atleta por empréstimo com obrigação de compra, com metas estipuladas em contrato. O time mexicano, o América do México, não aceitou essa primeira proposta. O Santos tentou ir por esse caminho, tá? O Santos tentou ir por esse caminho. Adriano Branco, grande abraço para você. Edilson Carlos... se o jurídico do América imaginasse que o atleta poderia ser condenado, será que o time mexicano não facilitaria a saída do jogador? Edilson, também tem essa questão, né? O Corinthians tentou contratar o Brian Rodrigues em 2024 e aí que foi levantada essa questão, entende? Eu acho o seguinte, não pode ser desprezada essa situação. Você não pode achar que não é nada, entende? Tem que buscar entender. Eu até vi o Sormani fazer um vídeo ontem falando que quem vai bater o martelo é o departamento jurídico do Santos. Eu respeito a informação aí, eu nem acredito que seja isso. Eu acho que o jurídico precisa ser consultado, entende? O jurídico precisa ser consultado, o Santos precisa entender em que pé está a acusação, em que pé está a questão judicial. E aí você toma a decisão pela parte técnica e também pela parte extracampo, entendeu? É um caso que merece muita atenção, merece muito cuidado, né? Merece muito cuidado. O Edilson, não, Edilson, você foi demais, hein? Sidney Menezes, Marcão, não seria melhor contratar o Elinho? Mas o Elinho é um valor totalmente mais alto, viu, Sidney? É um valor bem superior do Elinho. E outra coisa, né? O Elinho acabou de sair do Brasil. O Elinho não faz um ano que deixou o Red Bull Bragantino. O Elinho não faz um ano que deixou o Red Bull Bragantino. O Elinho dificilmente volta ao futebol brasileiro nesse momento, tá? Mas eu concordo. Eu traria o Elinho, se eu tivesse que... Os dois na mesma situação. Você tem o Brian, você tem o Elinho. Eu traria o Elinho. O Elinho já conhece o futebol brasileiro, né? Fez uma ótima passagem pelo Red Bull Bragantino, jogador revelado pelo São Paulo. Eu traria o Elinho. Mas são condições diferentes, são valores diferentes, né? Não tem uma relação Elinho, Brian Rodrigues, não é a mesma coisa, né? Um jogador está em baixa no mercado, que é o Brian Rodrigues, e outro jogador é um jogador que acabou de deixar o futebol brasileiro há menos de um ano, e para voltar ao futebol brasileiro você precisa pagar e pagar caro, né?